Bom, o primeiro ponto que eu queria tocar com você aqui, pai, você mãe, você que cuida de uma criança, é que a escola tradicional, a escola pública, particular, seja a melhor escola que você possa arrumar para essa criança. Ela não é responsável pela educação dela. Ela só vai ensinar os conceitos escolares ali, matéria, português, matemática. A criança ela vai estar em um círculo social, mas ali ela vai estar recebendo influência de várias outras crianças que têm hábitos, que têm modos, que têm costumes que vai influenciar sim o seu filho. Agora, a questão é que educação de uma criança, de uma pessoa, de uma personalidade, ela não tem a ver com questões de aprender algo técnico, mas sim ela tem a ver com a moralidade, de ensinar a moralidade a uma criança. Me diz aí, quantas pessoas, quantos pais você vê ensinar as questões morais para uma criança? O que eu vou te passar aqui, você vai perceber que são coisas que são muito importantes, que são fundamentais para que uma criança ela não se torne um idiota, que ela não se torne futuramente um marginal. Que a gente vê que é um índice muito grande no Brasil. Uma criança muito facilmente sendo influenciada pelo mau caminho, sendo influenciada pelo que a gente vê hoje na mídia. A veneração que a gente vê, por exemplo, a sensualidade por vícios e tudo que não presta. E a primeira dica que eu queria falar para você é a seguinte: ensine o teu filho com atividades lúdicas, conceitos morais. Um exemplo, agora a gente passou pela Páscoa em 2024 e um professor meu, ele fez o seguinte com os filhos dele. Ele fez com que os filhos dele criassem uma maquete com massa de modelar do conceito da Páscoa, que na verdade não é chocolate, a gente sabe que é outro conceito da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então ele quis ensinar o conceito moral da Páscoa para aquelas crianças, para os filhos dele. Então o que ele fez? Ele fez com que os filhos deles, não só de falar, que a gente tem essa coisa do adulto só querer falar para a criança, e isso está errado. Você tem que envolver a criança com o máximo de atividades que vai envolver ali todos os sentidos sensoriais da criança, a audição, visão, o tato, para que ela absorva todo aquele ensinamento. E lembrando, questões morais, tem que ensinar a questão moral para a criança, o que é certo, o que é errado. Segundo ponto, ensinar para a criança que o trabalho é uma obrigação moral, que o trabalho é uma questão de moralidade e não uma obrigação do adulto. E é um erro assim que é horrível ver, ridiculamente, quantos adultos eles reclamam do trabalho, reclamam disso, reclamam daquilo, né? Falam que o trabalho não presta, se ele pudesse ele nunca trabalharia na vida. E teu filho está vendo isso. E teu filho está vendo que o trabalho não está tendo valor para você. Por mais ruim que esse trabalho seja para você, não é essa a imagem que você tem que passar para a criança. Mas o seu filho, ele está vendo isso. E isso influencia o pensamento dele. E quando ele chega, e pode ter certeza, e se chegar alguém e dizer para ele que existe uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, com certeza ele vai pensar naquilo que você disse e o que ele aprendeu durante toda a infância dele sobre o que é trabalho. Então entenda isso, pai. Não seja irresponsável nessa questão e ensine o teu filho o conceito, o valor do trabalho, de que é você ganhar dinheiro com o suor do teu rosto, que é você ser digno, uma pessoa que paga suas contas, que faz o que é certo, porque isso vai entrar na cabeça do teu filho. O terceiro e último ponto, que é, não seja hipócrita. Você é o exemplo para o seu filho. E mais uma vez aqui reforçando esse ponto. Pai, mãe, você é o exemplo maior para o seu filho. Se seu filho não vê em você perspectiva de vida, sonhos, se ele não vê em você alguém que sonha e pensa lá na frente, por exemplo, um exemplo bem simples que eu vou te dar aqui. Você chega em casa, o pai chega em casa, já vai e liga a televisão para ver futebol. E fala para o filho estudar, vai fazer o dever de casa, vai estudar. Mas ele nunca vê você lendo um livro. Mas ele nunca vê você se dedicando ao estudo. Ele nunca vê você ainda trabalhando em um sonho, em um projeto de vida. O que ele vê é um pai que trabalha, chega em casa, quer sentar no sofá e ver futebol. É isso que ele vai ver em você. E aí, você não pode reclamar depois quando o seu filho cresce, não quer saber de estudar, não quer saber de ler livro, não quer saber de ter sonho. Não adianta falar, meu irmão. Você tem que fazer pelo exemplo. O pai e a mãe são o exemplo da criança. Então você tem que mostrar pelo exemplo. Mostrar que você tem perspectiva, mostrar que você é uma pessoa ativa. Mas o que perverte uma criança é a questão moral. É a questão da moralidade, de valores que ela aprende em casa. Eu queria que você entendesse uma coisa.
que uma sociedade ela só tem chance quando a determinação dos bons é maior do que a determinação dos maus. Hoje você percebe que alguém que comete o mal, com a sua inteligência, fazem o mal, são altamente disciplinados, são altamente determinados por aquilo que eles querem para eles. Mas aqueles que são considerados bons, o cidadão brasileiro, você percebe que existe uma lei do menor esforço. A lei do menor esforço possível. Quanto mais fácil, melhor. Isso você percebe que é proposital. Foi instaurado na cultura brasileira essa veneração pelo mais fácil, pela lei do menor esforço, realmente para enfraquecer os valores, a família, as virtudes, que é o que realmente torna uma nação forte. Porque se você não está nem aí para nada, meu amigo, se você não está nem aí para o que acontece no seu país, só sabe reclamar, falar, mas a pessoa não age, a pessoa não consegue ter o poder da ação. Porque se você tem determinação, você vai fazer por onde? Você vai fazer a diferença. Não é participar de passeata, de protesto. Isso é uma pequena parte, não é questão de eleição, a qual candidato eu vou votar esse ano, e se esse candidato subir, ele fará a diferença. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você, com cada um de nós. Você tem determinação? Ou você está seguindo a lei do menor esforço?